Fala pessoal, hoje mais uma review católica e é sobre a Apologia 1 e 2 de São Justino Mártir. É uma obra que faz parte da patrística, então se tu se interessa pelo começo e desenvolvimento do cristianismo, é imprescindível que conheça não só essa obra, mas as outras que trarei futuramente. Primeiro vou falar do autor, São Justino Mártir, depois o contexto da apologia e então o conteúdo dela. Justino Mártir, ou Justino o Filósofo, nasceu por volta do ano 100 na cidade de Flavionépolis, na Síria Palestina, onde ficava Samaria, e foi martirizado em 165. Apesar de nascer naquela região, ele era grego e não judeu. Ele estudou várias escolas filosóficas, como estoicismo, platonismo, etc. Por isso que ele é também chamado de o filósofo, porque ele tinha um forte conhecimento nessa área e integrou esse conhecimento ao cristianismo. Já que tem tópicos da filosofia clássica que coincidem com a verdade revelada, como a existência de Deus, o certo e o errado. Então, assim como vários outros posteriores, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, ele vai aproveitar o que a filosofia tem de bom e excluir o que tem de contrário à fé, para não ser incoerente, óbvio. São Justino considera a filosofia como ciência do conhecimento da verdade, e não outra coisa como um manual de vida ou sei lá o quê. Repara que é bem no começo da era cristã, já que Jesus Cristo foi crucificado aos 33 anos, então é ideal para saber o que já era ensinado na época de Justino. Quanto à apologia, acredita-se que foi escrita entre 155 a 57, baseado na referência a Lúcio Félix de Alexandria. O documento é uma carta, a Apologia 1 e a 2, embora muitos consideram a 2 como apenas uma adição da 1. Ela foi escrita para o imperador romano Antonino Pio, que governou de 138 a 161, e seu filho adotivo Lúcio, que por sua vez governou ao lado de Marco Aurélio, famoso pelo estoicismo, e que era filho de sangue de Antonino Pio, ou seja, ele e Lúcio eram irmãos. O objetivo da carta é fazer com que os imperadores parem o massacre de cristãos que estava acontecendo pelo império. Isso porque a acusação das sentenças era justamente por serem cristãos, e quando havia outra acusação, ela não era comprovada. Mas que acusações eram essas? Orgias, incestos e antropofagia, ou seja, que jantavam as pessoas. E olha que interessante, de onde é que vinha essa acusação de antropofagia? Justamente da Eucaristia, de que o pão e o vinho transformavam de fato no corpo e o sangue de Cristo, os cristãos comiam e bebiam, e os pagãos, escutando isso, escandalizavam e denunciavam. Então aquele papo de que a presença real de Cristo na Eucaristia foi inventado séculos depois pela Igreja, quando tu estuda, tu vê que não se sustenta. Aliás, não é só São Justino, mas vários outros também falaram isso, e eu vou trazer suas obras aqui no canal futuramente. E São Justino tem uma visão considerada otimista do ser humano, de que essas perseguições e denúncias são incentivadas pelos demônios. E assim, é óbvio que acredito nisso também, mas tirar a própria vontade das pessoas de fazerem o mal é algo incorreto. Nós não pecamos apenas porque tem um diabo na volta enchendo o nosso saco. Nossa natureza decaída tende a fazer bobagem. E se tu não tá esperto, aí já viu, tá o cara apostando o dinheiro do aluguel no Tigrinho. Agora eu vou comentar o que achei mais interessante da apologia. Lembrando que o objetivo do meu vídeo não é substituir a leitura, e sim incentivar tu que tá aí me escutando a ler o livro. Mas quero comentar que, infelizmente, durante a carta, São Justino defende uma coisa bem errada acerca de um evento do Gênesis, que demônios procriaram com seres humanos. Isso vem daquela parte do Gênesis que fala que os filhos de Deus procriaram com as filhas dos homens. O problema é que filhos de Deus se refere à linhagem de Sete, e não demônios, pelo simples fato de que demônios, assim como os anjos, são seres espirituais. Confirmado em Hebreus 1,14. E em casos de anjos se alimentando, como na visita a Abraão em Gênesis 18,8, é só ler Tobias 12,19. A história de que anjos caídos, ou seja, demônios, possuírem corpo material, tem um pé na gnose, com toda aquela história de que a divindade caiu no mundo material e a pataquada toda. Só que esse erro é incrivelmente comum. Muita gente hoje acredita que demônios procriaram com seres humanos, o que só piorou com o famoso livro de Enoque. Uma das primeiras defesas de São Justino é que não se deve condenar alguém pelo nome, já que, como eu falei anteriormente, o pessoal estava simplesmente morrendo por ser chamado de cristão. Então bastava alguém chegar e te acusar de ser cristão e tu automaticamente estava condenado à morte. E ele argumenta que isso é absolutamente lamentável, já que ser cristão não implica alguma atrocidade cometida. A condenação era baseada exclusivamente no preconceito. Outro ataque sem pé nem cabeça é de que os cristãos seriam ateus por não acreditarem nos deuses pagãos. O que lembra a apologia de Sócrates, que eu também fiz review. E São Justino diz que se for em relação a esses deuses, então eles são ateus mesmo, porque cultuam apenas Deus, seu Filho, o Espírito Profético, ou seja, o Espírito Santo, e os anjos. Aqui já tem dois detalhes muito interessantes. O primeiro é que Deus é uno e trino e também o culto aos anjos, mostrando que isso também não foi inventado séculos depois. Ele também critica a idolatria, e aqui tem algo que, pelo que vejo, poucas pessoas sabem. Antigamente se acreditavam que os ídolos eram de fato deuses e não uma representação deles. São Justino diz que o verdadeiro sacrifício não são animais e nem comida, e sim viver corretamente com justiça, amor ao próximo e por aí vai. São Justino diz que esses deuses em forma humana, como Zeus, Poseidon, eram os tais demônios que apareceram no começo do mundo. Mas como já expliquei, anjos são puro espírito e não matéria. Entretanto, aqui vai uma curiosidade. Sobre esses deuses em forma humana, há várias obras que falam que eles eram reis do passado que com o tempo foram deificados. E essa tese faz mais sentido do que simplesmente um povo inventar alguém. Agora um dos pontos que achei mais interessante, sobre certos mitos terem semelhanças com a história de Cristo. São Justino diz que esses mitos foram criados por demônios se baseando nas profecias messiânicas para descredibilizar quando Cristo viesse. E por incrível que pareça, ainda funciona, já que tem gente que ainda usa esse argumento da similaridade.
de que o Evangelho será um compilado de cópias mitológicas. Entre alguns exemplos, ele fala de Asclépio, em cujo mito ele ressuscitou e curou pessoas. Sobre o paraíso, São Justino diz que o reino de Deus não é nessa terra, o que é muito importante, porque já há um counter da heresia milenarista. Porque apesar de São Justino defender um reino de paz que duraria 1000 anos aqui na Terra, e depois aconteceria o fim do mundo, esse milenarismo difere bastante do criado por Joaquim de Fiori, que vai dividir a história em 3 eras: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa última envolveria uma transformação espiritual e o paraíso seria aqui na Terra mesmo, definitivamente. Em mais de um momento é dito sobre ser julgado de acordo com suas obras, indo para o céu ou para o inferno, falando em fogo eterno. Falando que se não fosse o caso, ninguém seria digno de mérito ou demérito, já que não existiria livre-arbítrio. Sobre quem é cristão só de nome, São Justino diz que não podem ser chamados de cristãos, já que Cristo disse que se salvaria quem também fizesse as obras, e não apenas declarasse a fé. O que é corroborado por São Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. E Justino acrescenta que aqueles que se declaram cristãos sem o ser devem ser castigados. Ele também fala sobre o batismo, dizendo que é um banho de regeneração que traz a remissão dos pecados. E adiciona detalhes como a explicação que aprendemos dos apóstolos. E cita São João 3,3, em que Nosso Senhor diz: quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E caso queira confirmar que isso se trata de fato do batismo, só ler os versículos seguintes. No 4º, Nicodemos pergunta como um homem pode nascer já sendo velho, e Cristo responde no versículo 5º: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Para finalizar, a parte sobre a Eucaristia, que eu considero a melhor da obra. Ele diz que após recitar a oração, o pão e o vinho se transformam respectivamente no corpo e no sangue de Cristo. E cita os evangelhos como argumento, dizendo que os próprios apóstolos escreveram isso. E também que as reuniões são feitas no dia do sol, porque foi o dia que Cristo ressuscitou. E o que acontece? O dia do sol é domingo, o que mostra que a tradição antiga, o dia do Senhor, ter se tornado o domingo e não mais o sábado. É mais do que evidente que a Eucaristia não é algo simbólico, como uma galera aí defende. E isso consta nos evangelhos, como São João 6,55. Minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Eu recomendo ler o capítulo inteiro para entender o contexto e não restar dúvidas. Aliás, ler o evangelho inteiro. Pessoal, essa foi a review de hoje. Tem muito mais coisa na apologia. O meu critério é justamente comentar o que eu acho mais interessante. Então leia o livro na íntegra para conhecer os outros pontos e verem que eu não tirei nada da minha cabeça, e sim do próprio livro. E lembrando, o propósito do meu vídeo não é substituir o livro, e sim te incentivar a ler ele. Então até a próxima, dê o like, se inscreva para ajudar o canal, e é isso aí.